Explica aí pro Paulo exatamente aí o que é o design, no seu ponto de vista, porque às vezes muda de pessoa para pessoa uma certa interpretação. E tem outra dúvida que eu vou adiantar do Paulo aqui. Qual que é a diferença de design para arquitetura? Ah, vamos lá, boa. Polêmica. Por exemplo, na minha cabeça, o arquiteto, até para elaborar melhor a pergunta, o arquiteto é aquele cara que faz a planta, o projeto, e que vai dar para o engenheiro construir aquela criação dele. Acabou. Isso é arquiteto. Mas existe o arquiteto de interiores. Sim. Não é a mesma coisa que design de interiores? É similar. É Tá, similar, tá essa é a próximo. pergunta, essa é a pergunta. Tá próximo. Existe o arquiteto que só faz arquitetônico e que ele não entra no viés de interiores por questão de não gostar, de não querer fazer ou de se aprimorar realmente na planta, na solução em E daí planta. o arquiteto que eu conheço. O arquiteto que você conhece. E aí a gente... Você tem uma veia grande de parte de interno, né? Eu faço, mas é que nem eu falei, ela vai explicar a diferença. Mas vamos lá. Não vou me adiantar. Vamos ver se a gente se entende. Senão rola uns fight aqui, tá tudo certo. Brincadeira. Isso é super de boa. Não, ele luta ajudou, não. Então, e aí quando a gente entra na parte de interiores, a gente tá mais na parte onde você usa e abusa e entende a arquitetura. Então, a arquitetura quanto construção, você não usa ela. Não. Ela é um abrigo. Você constrói ela, pronto. Você constrói, mas se você não tem a parte interna, você não habita. Então, é aí que tá a diferença, né? E aí, existe o processo do arquiteto de conseguir fazer isso. Então, tem uma lapidação, além dele ter desenvolvido a planta, de desenvolver a função de cada ambiente. Ele pode ter essa habilidade. Pode, apenas. sim. Existe dentro da faculdade de arquitetura, tem uma matéria de Não interiores. que ele seja um design de interiores. Isso, ele é um arquiteto que ele abrange essa parte. Aí a gente já tem pós e outras coisas que te dá mais bagagem nesse setor. O designer de interiores, ele já não tem nada a ver com a planta. A gente não assina a planta, a gente não desenvolve nada que é do arquitetônico a gente pode fazer. A gente só trata da parte interna e um pouco de fachada quando não é estrutural. Né? Quando tem o peso estrutural, isso é com o arquiteto. Então, a gente casa muito, né, as profissões. E o legal é que quando tem o arquiteto que é entrosado com o designer de interiores, né, a gente consegue gerar muito mais... Trabalhando juntos, né? Juntos. A gente gera muito mais qualidade num projeto para o usuário final, né, do que quando é um arquiteto que ele só vai deixar lá com o revestimento e a iluminação pronta. Eu costumo dizer em vários podcasts, eu já falei isso daí, que o arquiteto ele sai um clínico geral da faculdade. Ele não é uma coisa já focada naquilo. Igual o engenheiro pode ser engenheiro estrutural, pode ser diversas áreas. O arquiteto pode ser especialista só em projetos arquitetônicos, por exemplo, residencial ou algum só comercial. Tem alguns que se especializam em hospitais e tudo mais. E ele vai decidir lá pra frente. Eu vejo que o design interiores ele sai muito mais pronto para atuar exatamente no que ele foi formado. Ele sai mais com uma ideia muito, logicamente, que depende do empenho durante e depois também, né? Claro. Mas ele vai sair com uma ideia do que é iluminação, ele vai sair com uma ideia do que é realmente a combinação de cores, o que isso vai influenciar no dia a dia das pessoas. O arquiteto não. O arquiteto ele pode até fazer essas combinações. Só que, por exemplo, eu não tive na faculdade, vamos decidir os tecidos que vai ser. Não. Iluminação, não foi uma coisa voltada, vamos decidir os kelvins da lâmpada. Não tem isso. O que você teria como arquiteto fazer após isso? Que daí é uma pós-graduação, uma especialização em design interiores ou light design, são coisas diferentes. Então eu vejo o quê? Que o arquiteto ele sai mais, até porque até pouco tempo atrás, agora que tem mudado um pouco, que o arquiteto saía arquiteto e urbanista, pensando na cidade para casa. E o design interiores pensa já dentro da casa. Os ambientes, né? Dentro dos espaços. O que sempre me falam, e a gente já trouxe alguns debates uma vez, é que o design ele não pode entrar no quesito estrutural, que nem você disse, que é demolir, fazer algumas alterações de planta. Mas pode muito bem ter parcerias com arquitetos e engenheiros que vão fazer conjuntamente esse trabalho. Então, você pode desenvolver um projeto dentro da ideia, mudar alguma coisa, que hoje em dia você pega muita casa que está dividida os ambientes e pede para agregar. Se tiver um engenheiro ou um arquiteto, não vejo problema nenhum, porque
quem tá pensando no ambiente é o design de interiores. Se for agregar valor no projeto dela, ela faz a interface com o calculista, com o engenheiro arquiteto. Se eu tiver errado, você me corrige aí. Se eu precisar, por exemplo, vou precisar de uma planta de construir e demolir aqui, quero tirar uma determinada parede. Eu preciso acionar... Arquiteto ou engenheiro. Mas é meramente por responsabilidade. Sim. Porque daí, no caso, e acho que tá pra mudar isso que eu vi em notícias recentes, que o design interior está pra entrar no CREA. Certo, sim. E que provavelmente, talvez, dentro de algumas demandas, ele possa também emitir essa responsabilidade. É justo. Isso é uma notícia que eu tenho acompanhado, assim. E pra mim, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que cada um... Que nem, por exemplo, eu não posso fazer um cálculo estrutural ou fazer um hidráulica elétrica, projeto de hidráulica elétrica, se eu não tenho a mínima ciência de fazer isso. Sim. Vai muito... Agora, por exemplo, hidráulica elétrica. Se eu fizer uma especialização nisso, não há problema. Mas projeto estrutural não tem como, não tem condição. E isso, cada um tem o seu posicionamento no mercado. O que as pessoas, por exemplo, quando eu me formei, ou até um pouquinho antes, o pessoal falava que, tipo, a gente entrando no assunto, eu falava um pouquinho o que eu fazia. O pessoal, mas qual que é a diferença de arquiteto para engenheiro? E sempre abordava, sempre vai ter esses debates. Sempre vai ter. Porque, por exemplo, tem gente que acha que o arquiteto não pode estar assinando uma responsabilidade de obra. Sim. Muita gente, só engenheiro pode assinar responsabilidade de obra. E não, foi mudando o mercado, foi se atualizando com o decorrer do tempo. E tem essa briga aí, né, do designer com o arquiteto, do arquiteto com o engenheiro, rola aí um negócio. E eu acho que, assim, é tão uma coisa antiga, né, quando a gente consegue trabalhar em conjunto, a gente faz tanta coisa além, né, do básico. E eu vou falar mais ainda. Eu aprendi que quanto mais a gente compartilha, mais resultado de qualidade pro cliente a gente tem. Eu não sinto mais hoje, há 20 anos atrás, a rixa que tem entre arquiteto e engenheiro. Não sinto mais. Hoje eu sinto ao contrário, tá mais parceiro. Tá mais parceiro, né? Eu acho que a gente começou a entender a necessidade de ter o engenheiro perto e o engenheiro também de ter o arquiteto perto, né? Eu, assim, a gente conversando aqui, tá um em cada área, todos dentro da mesma área. Sim. Eu tenho certeza que se for pra você desenhar uma planta, você não vai desenhar com tanta detalhe, com tanta beleza quanto ele. E ele também não vai fazer interiores com tanto primor quanto eu. E aí a gente... Mas eu também não vou construir uma casa igual você. Isso que é legal, né? Mas então, aí que tá. É agregar, né? Agregar porque cada um estuda pra uma coisa. Não tem como eu falar, vou fazer projeto estrutural. Na minha faculdade eu tive 4 anos de cálculo. Tive, mas nada comparado com o que o engenheiro teve. Mas você teve uma noção legal. Eu também tive noção de arquitetura aí na engenharia. A gente tem que entender o quê? Que a noção que a gente tem é pra ajudar o engenheiro. Por exemplo, pra passar o que a gente precisa. Exatamente. Eu vou fazer um balanço impossível. Não tem. Eu tenho que ter uma ideia de como que vai fazer. Exatamente. Então eu tenho que fazer dentro do meu projeto, para viabilizar meu projeto, ajudando o engenheiro. Você não pode bolar uma planta que o estrutural é impossível. Por exemplo, a mínima noção. Não dá para tirar da planta, né? O máximo que eu sei ali é pré-dimensionar vãos, por exemplo, qual que vai ser a seção do tamanho da viga. Tem uma ideia, mas a gente vai ver no resultado final dentro do projeto estrutural. Sabe, no futuro também dentro da faculdade, que eu tive arquitetura na faculdade para eu ter uma noção. Mas tem mais... Mas não tem design também, alguma coisa voltada a interior dentro de uma faculdade de engenharia? Pode ser talvez que... não é para agora. Talvez não seja para agora. Tem bastante engenheiro que me procura pro engessamento mesmo, mas a culpa não é deles. A própria faculdade vai trazendo esse lado. A gente vai ficando engessado dentro da faculdade. Visão, sabia? A gente perde essa visão. Porque assim, é muito cálculo, muito cálculo. Onde ficou o teu criativo? Lá atrás. Não existe criativo. Quando você entrou na faculdade. Passou pra dentro de engenharia e acabou. A gente não é artista igual vocês. Vocês são artistas. Mas você sente ainda alguma dificuldade nesse sentido ou já ficou no passado pro seu lado, assim? Olha, você vê com alguns amigos de profissão? Eu particularmente não tenho problema. No estúdio a gente tem alguns arquitetos parceiros e é super legal, porque eles também não fazem interiores. Então eles ligam e falam, o perfil do cliente é esse, a planta é essa. Se você precisar modificar alguma coisa na planta, porque vai melhorar no interiores, me avisa que a gente reestrutura aqui. Então, assim, essa parceria é muito legal, essa dinâmica. E aí o legal é que, assim, os arquitetos que são parceiros nossos, eles já estão entendendo que o designer de interiores entra antes até do cara tirar a planta, a casa da planta, né? Então, porque se a gente tem alguma modificação para melhorar muito, já faz ali, tá no projeto ainda. Não precisa demolir nada, né? Exatamente, você já vai construir certo, né? Então, pontuação, ponto de iluminação, agora, tudo. Assim, como é que o leigo, que é o proprietário da casa, que geralmente ele é um industrial, ele é outra profissão, ele vai saber da sua... Como é que eu posso dizer? Ele precisa de você. Como é que ele vai saber que ele precisa de você? Tem que fazer um trabalho, porque às vezes o cara até...
ele não quer investir nisso, não pelo dinheiro, por falta de conhecimento. Sim, por não saber da necessidade. Não saber, por exemplo, eu sou fora do... Eu não sou construtor. Eu sou um cara industrial. Certo. Aí eu contrato arquiteto e vou contratar uma construtora. Eu não tenho nem ideia que eu preciso de um designer. Sim. Como é que é o trabalho que é feito? Eu não tenho ideia. Por que eu vou... Aí se você me vender a ideia, eu vou falar, pô, achei legal. Começar do projeto, por isso eu acho difícil. Né? É uma cultura. O que acontece? Quando o cliente é leigo, ele não tem essa instrução na hora da construção, ele deixa para contratar o designer de interiores no final. Quando a casa tá pronta, que ele vai pensar em mobiliar. Ele fala, agora eu preciso de um designer de interiores. Mas não, se a gente entra antes, a gente já corrige um monte de coisa. Trabalho de base, talvez, do arquiteto também, fazendo eu acho que a gente, no geral, né, a gente, até ao cliente, a gente passa por um processo de educação. E esse processo, ele foi amadurecendo. Por exemplo, o arquiteto, ele não era também reconhecido até pouco tempo atrás. No sentido, o engenheiro vai lá e resolve tudo. Resolve tudo. Deixa que o engenheiro faz. E se você for ver, se um cliente, ele pode muito bem procurar um engenheiro para fazer projeto estrutural, projeto arquitetônico, fazer tudo. Ele faz, ele tem permissão pelo CREA, fazer isso. Só que é uma escolha do cliente ver algumas características que pode ser que o engenheiro seja muito bom em projeto arquitetônico, mas pode ser também que ele só esteja pegando pelo custo financeiro, pela questão pelo ganho financeiro. Exatamente. E ele vai ter o resultado do quê? Muito aquém do que ele espera. Ele não vai ter esse lado criativo, ele não vai ter a proposta. Eu vejo o quê? Que hoje, por exemplo, defender o meu lado, o arquiteto, ele foi ganhando o mercado porque foi vendo consequências, né, de boa qualidade, de uma estética diferente. E eu acho que também é um processo de educação de gente apresentar para o cliente, falar assim, olha, a sua casa não termina quando tá com piso e alguns acabamentos. Ela termina quando você tá pensando o sofá que você vai sentar, tá pensando na TV, na lareira e todas essas composições. Do jeito que a arquitetura foi ganhando base, exatamente. vai dando base pro design. Mas assim, o design, no meu ponto de vista, hoje, ele tá muito vamos dizer, dentro do tempo, ele ganhou muito mais evidência do que a arquitetura. A arquitetura, ela demorou muito para se mostrar importante para as pessoas. Foi um processo mais rápido, né? A gente chegou... O design é mais tchan, é mais assim, o final, né? Sim. A cereja do bolo. Mas eu vou te falar... Mas eu acho que é mais palpável pro cliente, né? Ele toca no designer de interiores muito mais do que ele toca no arquitetônico. Mas eu acho que não é só esse ponto. Eu acho que tem um outro ponto que a mídia ajudou muito. Quantas pessoas elas entram e começam a assistir Mãos à Obra? Sim. Apesar de envolver construção, ela envolve muito interiores. Então, assim, isso é feito para atrair as pessoas. Sim. As pessoas começam a entender, olha, quem que faz esse trabalho? As pessoas. Aí tem um outro dilema, que daí eu vou adiantar do Paulo e vou deixar ele sem perguntas. Aí ele que se vire. Porque na minha cabeça as perguntas. Muita gente confunde, né, o design interiores com o decorador. Sim. Então, em que ponto aí que consegue separar essas vertentes? O decorador entra nisso, né? Então, é super bacana essa pergunta. Porque assim, porque assim, como tem diferença do arquiteto para o designer de interiores, a gente também consegue trabalhar em parceria com o decorador. Por exemplo, eu faço toda a parte de layout, de estruturação do projeto de interiores para ele funcionar. Então, assim, eu vou cuidar da ergonomia, da altura da mesa, da altura da parte de cima linhas, que na faculdade de aprender as linhas de caminhamento, né? Exatamente. Quanto tem que ter de distância aqui atrás da minha cadeira para você passar. O planejamento que tudo dê certo. Que tudo dê certo. O decorador não faz isso. O decorador não faz isso. Ele vem quando isso já tá pronto para dar aquele tchan. Então, ele vai definir a cor, ele vai definir junto com você qual vai ser o tipo de tecido que você vai usar. Então, por exemplo, eu faço bastante essa parte do layout no estúdio, e a minha sócia, ela entra dando aquele tchan na decoração. Então, legal. Assim, é bem isso, você entender que existem processos e que também tem parte técnica dentro do designer de interiores, que às vezes a gente perde um pouco o criativo. A gente tem que respeitar várias regras, e regras de medida do nosso corpo, para que a casa funcione, que atenda, né, determinadas necessidades que a gente tem. E aí o decorador, ele vem trazendo o glamour no negócio. Então, assim, às vezes uma parte de luz que eu vou fazer técnica, o decorador vai vir e vai falar, não, isso aqui é decorativo, isso aqui a pessoa não precisa ter, mas se ela tiver, vai aumentar e tem muitos itens que ele é os dois, né? Ele, apesar de ter uma função, ele é funcional e ele tem que ser também estético. Exatamente. Na verdade, se tudo correr bem com o planejamento, com o projeto, ninguém vai lembrar que existe um design, só vai lembrar a hora que a pessoa for sentar e bater
na parede. Exatamente. Aí vai falar, pô, mas ninguém pensou nisso aqui? Exatamente. Se tiver correndo tudo bem o projeto, não vai nem pensar que... E a altura da pia. Já cheguei em cliente que era um pouco mais baixa, falou, não alcanço a pia. E não botar alcanço. um calço, né? Um negocinho. Entendeu? Então, assim, a pessoa que desenvolveu o projeto era alta, fez no padrão dela, não respeitou o padrão do cliente, e aí, como que a gente resolve isso, né? De interiores, que é o planejamento. Exatamente, porque é muito focado, né? A gente vai, e aí eu tenho que entender o cliente, não é uma receita de bolo. Né? Vou fazer isso aqui e vai dar certo para todo mundo. Não, a gente entra fundo na vida do cliente. Então, tem que saber da rotina dele, quantas pessoas vão morar na casa, quais são as idades, porque tudo isso influencia dentro do projeto. Altura da pessoa também? Altura da pessoa. E é engraçado que é muito dinâmica do dia a dia. Uma continuação. Por isso que eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto com o arquiteto também. Não pela, precisa de um ou precisa do outro. Eu acho que precisa dos dois. Sim. Porque, assim, o arquiteto também tem que ver lá, tem cadeirante, tem várias situações que a gente precisa entender se a casa vai funcionar para a família que vai morar. Exatamente. Mas a gente pensa na casa, né? No macro. Será que as portas até a pessoa entrou na casa, até a área do fundo, ela consegue passar? A gente tá pensando na casa, nos layouts da casa. E a gente, em poucos momentos, eu falo que, pelo menos na grande maioria dos meus projetos, eu penso mais na cozinha, que é os ambientes que o próprio cliente precisa ter essa ideia para aprovar um projeto arquitetônico. Mas em nenhum momento eu falo, pensar no quarto assim, assado. A gente coloca um layout? A gente coloca. Sim. Mas na situação real, talvez aquele layout mude, se altere, se adapte. E não só isso, né? O guarda-roupa ali vai passar longe de pensar no guarda-roupa da pessoa. Exatamente. A gente faz especificação desde que tem calceiro, tem gaveteiro, quanto de cabide. No meu briefing com o cliente, eu pergunto, você guarda mais roupa dobrada ou pendurada? Eu preciso saber disso. Então, a gente entra fundo no dia a dia da pessoa. Porque a casa ela precisa ser funcional. Você precisa chegar em casa e ela precisa te apoiar para que você não tenha muito trabalho. É para você descansar ali, Pensado né? Já. Se você vai chegar em casa, você vai ter um monte de trabalho para fazer, puta, é cansativo, né? Você não quer voltar para casa. Então, quando você chega e a casa te abraça e tá tudo ali perfeito para funcionar no teu dia a dia, para as crianças irem para a escola e não precisar ir lá te chamar porque o guarda-roupa dele tá muito alto, ele não consegue pegar o uniforme, né? Então a gente cria essa dinâmica e a gente vai entendendo etapa por etapa e todos os tipos de cliente. Por exemplo, a gente tem cliente mais velho que a gente não vai colocar uma coisa muito alta que ele precisa subir numa escadinha. A gente sabe que tem uma mobilidade mais difícil. Se uma pessoa leva um tombo de uma escadinha que não é segura, né? Então a gente já cuida de toda essa parte. Um exemplo que eu falo muito para terminar essa comparação assim, é que a grande maioria dos arquitetos, ele copia e cola os blocos que tem lá, né? Quando eu falo assim, um sofazinho, uma cadeirinha, ele copia e cola e coloca em todos os projetos. Mas é interessante mesmo. Então, assim, tipo, que nem ela tá falando, o design interiores vai pensar naquilo ali que é destinado para aquela família. Vamos pensar ali, vou colocar ali para dizer que foi configurado para aquela família. E independente de quanto tempo você vai passar na casa. Às vezes você vai falar, eu vou passar 1 ano aqui, eu vou passar 6 meses, eu vou passar 10 anos. A tua experiência dentro daquele lugar é referente ao designer de interiores. Tem que passar bem o tempo que você vai passar. Tem que passar bem. A gente passa 90% da nossa vida em ambientes internos. Como que você não vai valorizar esse tipo de serviço? É verdade. Né? Então a gente sai de um ambiente interno e entra em outro. A gente tá aqui, depois a gente vai sair daqui e vai ir pra nossa casa. Se a gente vai passar num restaurante antes, é tudo ambiente interno. A gente passa muito tempo dentro desses espaços. Então esses espaços precisam atender a gente na nossa essência, na nossa demanda, né? Legal, meu. Muito bom.